sentida, né? Mas vamos lá, boa tarde. Para quem não estava na sala porque estava atrasado, fazendo sabe-se lá o quê, e ainda chega e fica no celular, né, seu Andrei? Vamos guardar esse celular aí. Eu estou corrigindo as provas, tá? Eu esperava, assim, eu não gosto de dar mais de uma semana. Esperava hoje já estar corrigido, mas esse fim de semana foi fim de semana das crianças, e aí eu tive muitos compromissos, muitas filas para enfrentar, para pegar pipoca de graça, para pegar algodão doce, a minha filha dá 2 mordidas e jogar fora. É verdade, estou zoando não. Tive que pegar muitas filas, então não deu para corrigir todos. Eu corrigi até o aluno número 9 da lista, a questão 1 e 2, tá ok? Mas fiquem de olho lá, eu acredito, hoje é segunda, amanhã acredito que amanhã a questão 1 e 2 de todo mundo já está corrigida. Aí a 3, a 4 e a 5 é mais demorado, então na quarta eu corrijo a 3, na quinta a 4, na sexta a 5. Talvez até sexta, eu já aviso vocês, já está tudo corrigido, tudo bem? Pessoal, estava preocupado, estava demorando para começar a aula, esperando chegar mais gente, porque eu considero que as 2 aulas dessa semana são as mais importantes do curso, quiçá da galáxia, quiçá da vida de vocês, porque é nas 2 aulas agora que nós vamos entrar diretamente no conceito alvo do curso de Física 1. Nós vamos entrar no conceito força. Ok? Então, nós vamos começar a falar sobre força. Primeira coisa, nós já sabemos algumas coisas sobre força, né, meus amiguinhos? Alguém fala alguma coisa sobre força aí? Opa! Força, primeira coisa, é fruto da interação entre 2 corpos. Ninguém tem força. Meninas, por favor, na ausência do Thiaguinho, olha o Andrei. O Andrei é um cara forte. Não. Ninguém é forte, porque ninguém tem força. Força não é algo que se tem. Viu? Ninguém tem força. Ah, professor, mas eu cresci assistindo o He-Man, e o He-Man levantava a espada e falava, eu tenho a força. Mentira. Mentiroso, He-Man. Fake news. Por quê? Para ter força é necessária a interação entre 2 corpos. Força, fruto da interação entre 2 corpos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já... Pode até não ter sido aprovado, mas vocês já tiveram a disciplina de geometria analítica, né? Tá. Vamos partir. Então, para ter força, é preciso de 2 corpos. O que eu vou falar agora não é completamente correto, tá? Também não está tão errado. Mas é para a gente já começar a maciar a mente. Força e interação entre 2 corpos. Um para aplicar e outro para receber. Parece muito trivial, mas não é bem assim. Tá? Mas, por enquanto, vamos entender dessa forma. Força é o fruto da interação entre 2 corpos. Eu preciso de um corpo para aplicar a força e um outro corpo para receber a ação dessa força. Aí agora vem a outra questão. Qual é o resultado da ação de uma força? Força causa aceleração. E o que é aceleração? Mudança na velocidade. E isso daqui pode complicar um pouquinho as nossas análises. Força causa aceleração. Tá certo? Aliás, não é que força causa aceleração. Força pode causar aceleração. Porque, por exemplo, professor, já aprendi que força causa aceleração. Então é só aplicar a força na parede, show de bola, a parede começa a acelerar. Não estava. Então me explica. Estou tentando aplicar uma força na parede. Estou aplicando, interação entre 2 corpos. Saulo interagindo com a parede. Saulo está empurrando a parede, porém a parede não está acelerando. Por quê? Nossa, era essa a resposta que eu esperava. Porque está errada, mas você está tirando sarro, mas eu tenho certeza que é isso que passou na sua cabeça. Então, não!
Mas é porque assim, uma coisa que eu gosto da turma de vocês é a espontaneidade que vocês têm para falar besteira. Por quê, gente? Parece que eu estou zoando, mas é a verdade. Eu preciso primeiro entender como que a cabeça de vocês pensa para eu tentar modificar o estilo de pensamento de vocês. Então vocês têm que falar isso, vocês têm que realmente falar o que está passando na cabeça de vocês. Quando vocês falam tentando impressionar, tentando dar a resposta correta, vocês não estão aprendendo, vocês não estão estudando. Então vamos lá. Resposta da Tabata. Eu empurrei a parede não acelerou, porque eu não apliquei força suficiente. Só que presta atenção, vamos pegar uma das falhas na fala da Tabata. Em que momento na definição de força está dizendo, aparece que assim, olha, força causa aceleração, mas ela precisa ser suficiente. Não tem na definição. E a gente tem que se apegar sempre à definição. Entretanto, os conceitos mundanos com os quais a gente cresceu, não vai fazer ser desligado uma hora para outra. Então, eu vou falar um negócio. Qualquer força, quando aplicada a um corpo, é capaz de acelerar esse corpo. Não existe a ideia de uma força ser insuficiente para acelerar. Qualquer força acelera qualquer corpo. Eu sei, a cabeça de vocês está bagunçando, quer ver? Então, você poderia levantar a mão e falar assim, professor, então é verdade mesmo? Então uma formiguinha seria capaz de acelerar um elefante? Sim. Seria tipo, por exemplo, a força que precisaria realmente aparecer? Não existe uma força que eu precisaria. Qualquer força que a formiguinha aplicar no elefante vai acelerar o elefante. Tendo força, tem aceleração. É difícil de acreditar, né? Estou aqui para contar mentiras para vocês. Por isso que eu falei que hoje era a aula que eu acho que é mais importante. Então, peraí. Só que eu estou contradizendo uma coisa que vocês estão vendo aqui. Então, professor, você está falando que se tem força, tem aceleração. Eu estou aplicando uma força. E eu não estou vendo isso daqui acelerar. Ô, gente, a resposta é mais simples que vocês pensam. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Imagine a seguinte situação. Vocês estão de olho fechado. Ó, se eu aplicar uma força aqui, vai acelerar, certo? Eu venho de olho fechado. Apliquei uma força, acelerou. Show de bola? Eu ainda de olho fechado. Aí eu venho, sei que aqui tem uma mesa, de olho fechado. Aplico uma força e percebo que a mesa não acelerou. Apliquei uma força de mesma intensidade que a anterior. Apliquei essa força e percebi que a mesa não acelerou. Eu estou de olho fechado. Qual a conclusão que vocês vão tirar? Que alguém... Opa, pode ser. Só que ainda está errado. Mas uma conclusão que eu posso tirar é o seguinte, olha. Tem alguém aplicando outra força. De tal modo que a força total está sendo quanto? 0. Então, quando eu falo qualquer força causa aceleração, ela precisa estar sozinha. A parede, quando eu estou empurrando ela está interagindo só comigo? Não. Com quem que ela está interagindo? Com o chão. Com o teto. Então, quanto que está dando a força total na parede? Gente, é só você olhar, a parede está acelerando? Então, quanto está dando a força total na parede? 0. Quer ver? Imagine que eu recortei essa parede por algum processo e levantei ela com um cabo de aço. Se eu empurrar, ela vai acelerar? Com a mesma força que eu fiz agora há pouco? Sim. Qualquer força acelera qualquer corpo. Mas e a formiguinha empurrando o elefante? Por que o elefante não vai acelerar? Ele está interagindo com quem? Com o chão. Vai. Não digo flutuando. Assim, a gente tem que pensar... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar... Tudo bem que a gente já está viajando, mas imaginando uma formiguinha tentando empurrar o elefante. Então, qualquer coisa não é tão absurdo. Só um minutinho, Pedro, para eu não perder a linha. Imagine que você colocou o elefante, você colocou uns patins de patinação no gelo e colocou ele numa pista de gelo. Concorda que qualquer empurrãozinho da formiguinha, ela vai conseguir acelerar ele? O que é atrito? É uma força.
Fruto da interação com quem? Com o chão. Certo? Fala, Pedro. Supondo que o elefante estivesse no ar, ele está interagindo com o ar, então? Não, mas aí, não. Aí a interação com o ar vai ser mínima. A formiguinha conseguiria acelerá-lo. Tudo bem? Assim, é bem contraintuitivo, tá? Mas eu vou fazer assim o tempo todo, eu vou estar dando um monte de exemplos para vocês, para chegar nisso. Porque na realidade, meus amiguinhos, o que interessa não é só uma força. O que interessa é assim, quando eu tenho um sistema, eu preciso avaliar todas as forças que estão atuando no corpo. Todas. Por exemplo, eu aqui, qual é a minha aceleração com relação a vocês? Então, quer dizer que não tem força atuando sobre mim? Não. Quer dizer que a ação conjunta de todas as forças que estão atuando sobre mim dá 0. Então eu preciso ver com quem que eu estou interagindo. Com quem que meu corpo está interagindo? Com o chão. O chão deve estar me empurrando para onde? Para cima. E por que eu não estou voando? Porque tem alguém me puxando para baixo. A gravidade não é alguém. Quem é que está me puxando para baixo? Peso é a força. A terra. A resistência do ar. Muito bom. A resistência do ar... não está 100% errado, mas a força que a resistência do ar faz para puxar para é mínima. Na realidade, o ar me empurra para cima. Não é nem para baixo. O ar me empurra... para vocês imaginarem que o ar empurra para cima, imagina quando vocês entram dentro da piscina. Vocês parecem ficar mais leves, não parecem? Então, para onde que a água está te empurrando? Para cima. Tá certo? Quem me puxa para baixo é a terra. Como, eu ainda não sei. Mas entenderam que assim, você sempre tem que ver todas as interações que o corpo tem. Tá certo? Então, na realidade, e aí agora a gente entra no alvo dessa aula, que é a equação mais importante de todo o curso de engenharia de vocês, que é a famosíssima segunda lei de Newton. Ô, molecadinha aí. É a famosíssima segunda lei de Newton. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. A segunda lei de Newton, ela não te ensina a calcular força nenhuma. Ela não te ensina a calcular uma força específica. A segunda lei de Newton, ela junta tudo isso aqui, ó. E ela te ensina a calcular o resultado da ação conjunta de todas as forças que atuam no sistema. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar como uma ilustração. Illustration. Ó, vamos imaginar que nós temos um corpo aqui. Eu falo em corpo, eu já lembro do corpo sensual do Tiaguinho. Dá uma olhada. Olha só, imagina que nós temos um corpo aqui. Vamos fazer um combinado, que depois vocês vão esquecer? Toda vez que eu vou desenhar forças, eu vou desenhar as forças no corpo que recebe as forças. Eu não estou desenhando o corpo que aplica. Estou desenhando apenas o corpo que recebe a ação de forças. Tudo bem? De acordo? E eu vou desenhar essas forças sempre partindo do centro geométrico desse corpo. Em Física 1 nós vamos fazer isso, tudo bem? Então vamos supor o seguinte, meu amigo Rian. Veio alguém e aplicou essa força aqui, ó. F1. E aí vocês que já sabem geometria analítica, vocês percebem que força eu não vou representar por um número. Porque um número só não é suficiente para eu descrever uma força. Eu vou precisar de um vetor. Porque seria análogo ao seguinte, João Pedro, eu vou dar um murro na sua cara. Eu vou aplicar uma força no rosto dele. Vou transferir os meus metacarpos no maxilar inferior dele. Certo? De quantas formas eu posso fazer isso? Várias. Nossa, ótima resposta. Qual o salário que você quer ganhar? Vários. Dá uma resposta precisa, caramba. De quantas formas que eu posso fazer isso? Infinitas. O meu soco pode ser horizontal para esquerda. Meu soco pode ser vertical para cima.
Horizontal para baixo. Horizontal para baixo é foda, né? Horizontal para direita. Certo? Então, assim, e são coisas diferentes. Então, eu tenho que descrever força através dessa nova figura matemática que vocês já viram lá em geometria analítica, chamada vetor. Tudo bem? Vamos ter que descrever força através dessa entidade matemática. Então, alguém aplicou essa força F1. Tudo bem? Vocês estão marcando um encontro? Depois? Então tá. Aí vem a Maria Clara e aplica essa outra força F2. Tudo bem? Dá uma olhada lá. Vamos para mais um detalhe. A força F1 é vertical. A força F2 é horizontal. Uma não interfere na ação da outra. Certo mesmo? Não, tudo bem. Certo mesmo, Hugo? Certo? Não, você entendeu? Já eu vou dar um exemplo. É muito legal. Já eu vou dar um exemplo que vocês vão contestar isso. Quer ver? Uma força horizontal é capaz... Olha aqui. Uma força horizontal é capaz de influenciar em uma força vertical? Sim ou não? Então me dá um exemplo. Como? Não, eu empurrei para cá. Se eu estou empurrando ela para lá, é porque deve ter uma outra força para onde? Para anular. Contrário. Uma força vertical é capaz de anular uma força que está indo para frente? Sim? Dá um exemplo. Tá vendo? Mais um exemplo de uma resposta completamente errada e é boa. Não, você fica dando risada, parece que eu estou fazendo stand-up. Não, eu estou falando sério. É aula. Eu queria essa resposta que é para contrariar o que o Hugo falou. O que o Hugo falou está certo, só que eu tenho certeza que na cabeça dele está passando a mesma coisa que está passando na cabeça do Natanael. Seria você perguntar assim, ó, tá aqui a cadeira. Certo? Se eu empurrar a cadeira, eu acelero. Aí eu ponho a Alicia sentada ali. Aí eu tento aplicar a mesma força, a cadeira não acelera. Aí se eu perguntar para vocês, por que a cadeira agora não acelerou? O que vocês vão falar? Porque aumentou o peso, mas o peso aumentou uma força para onde? Para baixo. E aí a minha próxima pergunta é, como é que uma força para baixo altera uma coisa que está indo para frente? Então não aumentou a força para baixo. Exato. Porque o que acontece? O chão está assim. A cadeira vem e ela está aqui assim, ó. Quando a Alicia senta, a cadeira trava. Você tenta empurrar, o chão aplica uma força para trás. Então não é uma força para baixo que está atrapalhando a força para frente. Tá? É que quanto maior é o peso, mais aparece uma força para trás. Entendeu? Pessoal, vocês estão entendidos? Então assim, repitam comigo em voz alta, por favor. Forças horizontais não são afetadas por forças verticais. Amém. Vocês vão errar nisso na hora da prova. Eu tenho certeza. Mas entenderam? Tá certo? Tudo bem? É que assim, eu não gostei muito que assim, como o Natanael falou muito rápido, eu gosto sempre de fazer mais um drama, colocar vocês para pensarem mais. Mas vocês entenderam a questão? A nossa mente, se vocês perguntarem para a mãe de vocês, ela vai assim, mãe, por que se eu empurrar uma cadeira, se eu aplicar uma força na cadeira, a cadeira arrasta e eu não consigo arrastar a geladeira? Qual vai ser a resposta? Porque a geladeira é mais pesada. Faz sentido essa resposta? Faz. Por quê? O fato da geladeira ser mais pesada faz com que ela tenha mais contato com o chão, aumentando a força de atrito. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu perguntar. Geladeira aqui. Geladeira, tá aqui. Aí eu venho empurrar a geladeira. De quanto que é a força que eu estou aplicando na geladeira? Escolhe. 2 newtons. Aplica uma força na geladeira de 2 newtons. A geladeira vai sair do lugar? Não. Isso significa que o atrito que a geladeira está aplicando é menor ou igual a 2 newtons? Maior.
Tô falando que vocês erram? Tô falando... Como... Ô, Tabata, vamos raciocinar comigo, Tabata. Vocês ficam dando risada, mas é a verdade. Olha lá o que vocês estão falando. Eu, Saulo, venho e aplico uma força de 2 newtons. Certo? Eu aplico uma força de 2 newtons. Aí você está me falando que a cadeia, que o chão aplica na geladeira uma força maior que 2 newtons. Então o que deveria acontecer? Eu empurro ela para frente e ela me esmaga. Entendeu? Então quanto que é a força que o atrito vai devolver? 2. Aí eu aumento a minha força para 5 newtons e a geladeira ainda não sai do lugar. O que aconteceu? O atrito também aumentou. Certo? Traduzindo, essas forças não são constantes, elas são variáveis. Vamos. Você alguma vez já empurrou a geladeira para frente e ela saiu andando para trás? Nunca. Isso significa que se você empurra a geladeira com uma determinada força e ela não sai do lugar, que ela está interagindo com alguém. Com quem que ela deve estar interagindo? Chão. Então o chão deve estar aplicando na geladeira uma força de mesma intensidade que a sua. Essa força normal? Não. Não estou nem dando nome por enquanto. Mas olha só, Pedro, eu quero que você pense da seguinte forma no momento. Se o corpo permanece em repouso mesmo com a ação da sua força, quer dizer que a sua força não é a única que está atuando no corpo. Tudo bem? Estamos entendidos, gente? Entendeu agora, Tabata? Ficou melhor? Vocês duvidam que eu consigo achar outro exemplo daqui a pouco que vocês vão se contrariar novamente? Não, vocês duvidam ou não duvidam? Não é. Por isso que talvez física o pessoal considera. Porém, vocês percebem que rapidamente, o mínimo raciocínio que vocês têm, eu já consigo convencê-los com facilidade. Tudo bem? Fala. Agora duvida, agora quer que fala. Vai, vamos, gente, vamos, desembucha. O quê? Ah, não, boa. Eu também acho que não. Vamos ver. Aí, eu venho e aplico uma outra força assim, F3, tá? E aplico trocentas forças. Tendo só aquelas 3 forças ali, aquele sistema vai acelerar ou não? Só tem aquelas 3 forças. Vai. Porque assim, para o sistema não acelerar, o somatório das forças teria que ser 0. E aqui você já vê que assim, para acelerar uma força que está horizontal para frente, para anular uma força que está horizontal para frente, tem que ter uma força que é o quê? Horizontal para trás. Aí já não tem. Então já era. Tudo bem? A segunda lei de Newton, e é um negócio que ninguém presta atenção, ela fala exatamente disso, do resultado da ação conjunta de diversas forças. Você não está falando de uma força específica. A segunda lei de Newton, ela fala o seguinte para nós, ó. O somatório de todas as forças... entendem esse símbolo ou eu preciso explicá-lo mais detalhadamente? Entende? O somatório da ação de todas as forças que atuam no corpo é simples, é fácil. Como que você calcula? Dessa maneira aqui, ó. Massa vezes aceleração. E aí você percebe que encaixa tudo aquilo ali. Por exemplo, com esse símbolo aqui, ó. Quantos corpos estão interagindo com a caixinha? Não. Aqui é uma ilustração. Nesse desenho, N. Tem N corpos aplicando forças no bloquinho. A ação conjunta desses N corpos, eu não preciso ver uma a uma. Basta eu ver a massa do corpo e basta eu ver o quê? A aceleração. Fala. Opa, pera, não. Não. Ótima pergunta, Miguel. Ótimo. Por enquanto, eu quero só que você pegue o seguinte. Guarde isso daqui e pendure com os famosíssimos
Pregos Guimarães. É a primeira vez que eu uso os pregos Guimarães, né? Porque, assim, é a primeira equação que realmente, eu falo para vocês, vocês não tem que decorar nada. Essas daqui, não é que você tem que decorar. Você vai saber, você vai usar tanto que você vai ter que saber ela, e mais você tem que interpretar ela. E os pregos Guimarães, ó, tá com pregos Guimarães. Eu já contei para vocês a história do pregos Guimarães? Então vou contar para vocês. Depois vocês pesquisem no YouTube. Que essa... Deixa para contar com o Thiago. Não. Agora, Thiaguinho, você já... Olha só. Não, ele vai ouvir e ele vai fazer a pesquisa. Qualquer coisa, semestre que vem ele está aqui de novo, fisicão. Na década de 90, estava até conversando com o Natanael, na década de 90 não existiam tantos empecilhos para determinadas propagandas, você não tinha tantas essas preocupações modernas agora, né? Então o pessoal fazia propaganda assim, que era um tirando sarro do outro, e aí diz que tinha um cara, depois vocês procuram a propaganda na internet, e ele queria fazer uma propaganda impactante sobre o produto dele. O produto principal dele era o prego. E ele se chamava Pregos Guimarães. E ele gastou uma grana danada e colocou a propaganda, pediu para o pessoal da Globo fazer uma ótima propaganda no intervalo da novela das 9. Na época era a novela das 8. E aí ele lá empolgado, aí começou a propaganda no intervalo da novela das 8. A propaganda começa com a musiquinha fúnebre, assim, ó. Tá imaginando? E assim a câmera começava a rodar o céu meio nublado, algumas nuvens, alguns pontinhos azuis, e a câmera rodando o céu. Aí quando a câmera descia na vertical, lá estava Jesus Cristo pregado na cruz. E aí aparecia uma frase. Assim, ó, e sabe quando vai aparecendo as letrinhas aos poucos? Pregos Guimarães. Pregando há 2000 anos. Estratégia de marketing sensacional, né? Sensacional. É verdade, não agora na aula, depois vocês procuram. Mas, obviamente que o cara não gostou e entrou em contato e falou, cara, como é que vocês acham que foi o meu prego que pregou Jesus? Pode trocar essa propaganda. No outro dia trocaram a propaganda. No outro dia a propaganda começava igualzinho. Acredito eu que o Guimarães já estava com o coraçãozinho na boca. E aí, quando a câmera descia, a cruz estava vazia. Não tinha ninguém. Aí estava Jesus fugindo. Aí apareceu assim, se você tivesse usado pregos Guimarães, isso não teria acontecido. Então... e é isso que eu estou falando. O que a gente pregar com os pregos Guimarães. Tudo bem? Então, no momento, Miguel, pensar nisso. Karine, vem comigo. O que tem de mais nessa equação aqui? Que, assim, é uma equação curtinha. Alunos bobocas só vão pensar, é fácil de decorar. Tá? Mas aqui tem muita coisa. Fala, Pedro. Nossa, é isso que eu ia chegar. Olha só. Aqui tem um somatório. O que é que está somando aqui? Vetor. Somar vetor não é igual a somar número. Somar um vetor força de 10 newtons com um vetor força de 5 newtons não necessariamente vai dar um vetor força de 15 newtons. Eu posso fazer, por exemplo, fala para mim quanto que dá um vetor, ó, 10 newtons horizontal para a direita, com outro vetor força, 5 newtons horizontal para a esquerda. O que deu? Não deu 5, porque deu um vetor. Vetor tem que ter módulo, direção e sentido. O que deu? 5 newtons horizontal para a direita. Esquerda, né? Tudo bem? Mas entenderam que aqui, ó, aqui está uma soma vetorial. Tá? Isso aqui é um vetor. Vetor tem módulo, direção e sentido. Tudo bem? Vocês conhecem aqui uma formulação um pouquinho mais simples que eu vou colocar. O que está escrito aqui?
o resultado da ação de todas as forças que atuam no corpo. Para eu não ficar falando isso toda hora, resultado da ação de todas as forças que atuam no corpo, eu vou chamar isso simplesmente de força resultante. Presta atenção. A segunda lei de Newton, Pedro, não te ensina a calcular nenhuma força específica. Ela te dá uma maneira de achar o resultado da ação conjunta de todas as forças. Tudo bem? Então, ele está falando... E aqui eu posso interpretar de várias formas. Inclusive, eu vou fazer uma formazinha de engenharia elétrica. Muitas equações da física têm essa forma. Que forma? Um estímulo externo. Estímulo externo é a força. O meu estímulo causa uma resposta. Qual a resposta à ação de uma força resultante? Qual a resposta à ação de uma força resultante? Uma aceleração. Tá certo? Só que todos os corpos que receberem a mesma força resultante apresentarão a mesma aceleração? Não. Por exemplo, é mais fácil acelerar o Saulo ou acelerar a Tabata? A Tabata. Quem é que oferece menos resistência à aceleração? A Tabata. Então a massa é uma espécie de resistência que o corpo apresenta à aceleração, não à força. Ela não consegue resistir à aplicação da força. Ela mostra essa resistência com baixa aceleração. Porém, nota que qualquer força resultante vai causar uma aceleração. Percebeu, Pedro? Tudo bem? Se a aceleração for zero, ele causou, mas... Não. Se a aceleração for... Ótimo. Se a aceleração for zero, quanto é que deu do lado de cá? Zero. É porque a força resultante é quanto? Zero. Tudo bem? Aceleração zero, força resultante zero. Fala. Não tem como. Olha lá, olha a pergunta do Miguel. E se eu estou empurrando um corpo e esse corpo está andando com velocidade constante? Se ele está andando com velocidade constante, quanto que é a aceleração? Zero. Vamos olhar para a equação. Se a aceleração é zero, é porque a força resultante é zero. E aí o Miguel deve falar assim, mas peraí, mas eu estou empurrando. Então tem alguém empurrando no sentido contrário. Vou dar um exemplo clássico. Quando vocês estão andando de carro, quem é que está empurrando o carro para frente? O asfalto, não é o motor. Porque o motor faz parte do carro, o corpo não aplica força nele mesmo. Tanto é, levanta o carro e acelera. Sem as rodas estarem em contato com o chão. Ele não vai andar. Ele precisa do chão. Então, o asfalto está empurrando ele para frente. Só que ele está lá sempre a 100 por hora, sempre a 100 por hora, a velocidade não muda. Quer dizer que a resultante é zero. Quem é que está empurrando ele para trás? Põe a mão para fora que você vai saber quem é que está empurrando ele para trás. O ar. Se a força resultante for zero, era zero. Não, e você está aí voltando à aula de inércia. E é muito bom o que você está falando. Não é necessário força para que tenha movimento. O movimento existe por si só. Tá? Força causa alteração no movimento. Tudo bem? Aí, Augusto. Ó, lero. Já acabei com mais um. Duvida que eu acho outra? É bom mesmo, senão eu vou achar outra na sua prova. Tudo bem? A sua, inclusive, eu acho que eu já corrigi a questão 1 e 2. Você mandou bem? Ixi, então estava fácil a prova. Vamos lá. Ainda não cheguei não. Cheguei até a pessoa de número 9. Na lista. Ainda não, eu sei que eu ainda não respondi o seu questionamento, Pedro. Pessoal, por enquanto, até aqui tranquilo não é. Vou dar uma dica para vocês de como estudar essa parte. Cara, de verdade mesmo. Você só vai entender isso aqui se você começar a colocar essas coisas no seu dia a dia. Hã? Fala. Todo mundo pensou isso. O quê? Vai empurrar as coisas. Não, você já empurra. Não, mas por exemplo, você está andando no mercado. Você está empurrando o carrinho de compra. Cara,
Você imagina, cara, se eu estou com velocidade constante, tem a força que eu estou aplicando, tem a força que o chão está aplicando. Quem é que pode estar aplicando a força em sentido contrário? Molecada que vai na academia. Cara, é o melhor lugar para você analisar tudo o que está acontecendo. Tudo bem? Está sempre analisando. O exemplo que eu dei aqui com o Miguel. Cara, se um carro está na pista e a velocidade está constante, você já sabe, a resultante das forças tem que ser zero. Se a resultante das forças é zero, tá aí, vamos tentar ver com quem que o carro está interagindo. Ele só está interagindo com o chão e com o ar. Então o chão está empurrando para frente e o ar só pode estar empurrando para trás. Tudo bem? Foi? Foi, Miguel? Tudo bem? Miguel, abandonar essa ideia de que não precisa de força para movimento é extremamente difícil. Você ainda vai se ver recaindo nesse pensamento trocentas vezes, igualzinho a Tabata vai. Eu falo a Tabata, o Miguel, mas é todos. Você vai recair no pensamento de que a força não é suficiente várias e várias vezes. Gente, vocês estão com quanto? 19 para 20 anos. Vocês passaram 20 anos da vida, praticamente, com um tipo de raciocínio indutivista. Não é uma aula de física da hora para outra que vai mudar. Tá? Por isso que eu estou falando, tem que ter um esforço diário. Fala. Ó, peraí que eu vou corrigir aqui o Natanael. Natanael no Clube das Mulheres. Quem estava no começo da aula sabe. Chegar a 100 horas e daí vai manter constante. Porque você vai estar aplicando força, no caso o carro no chão. Sim. Vai ser até tu chegar a 100. Até chegou a ser. Não, olha o questionamento do Natanael. Olha o questionamento do Natanael. Imagine um carro, você entrou no seu carrão e você acelerou ele atingiu 100 km por hora, e aí o carro se manteve com velocidade constante. A fala do Natanael é a seguinte: então eu só vou ter aplicado força até ele atingir 100 km por hora, e depois eu não estou aplicando mais força? Estou aplicando. Mas vai ter inércia, vai fazer menos força. Não. De 0 a 100 km por hora, a força que você aplicou foi superior à resistência do ar. E aí, então, a resultante é diferente de 0, e aí você teve uma aceleração. Quando você atinge 100 km por hora, a resistência do ar igualou. Tanto que, tira o pé do acelerador. Que força passa a ficar mais intensa? A resistência do ar. O que acontece com a velocidade do carro? Começa a diminuir. Ficou mais claro? Fala aqui, depois eu vou aqui. Por exemplo, quando o carro está acelerando, é o chão que aplica uma força no carro. Para empurrar ele para frente, perfeito. E quando ele freia, a força continua sendo do chão para ele? Continua sendo. Cara, e quando ele está fazendo uma curva também. Guarda isso daí, na hora que eu for falar de resultante centrífugo, porque assim, porque a roda continua rodando do mesmo jeito, só que ele está freando. Essa rodada da roda está mudando o tipo de contato que ele está fazendo com o chão, fazendo com que o atrito fique para trás. Mas a força continua sendo Do chão, assim, não tem com quem mais o carro está interagindo, certo? Espera aí, a Lucas tinha. A aceleração é zero, e a resultante é zero. Então vamos lá. Tem muita gente que fala que isso aqui que eu vou escrever é a lei da inércia, mas não é a lei da inércia, tá bom? O que eu vou escrever aqui agora não é a lei da inércia, mas ajuda. Olha só, ó. Se eu analiso um movimento e sei que a força resultante é zero, qual a conclusão eu posso tirar disso? Vamos lá. Se a força resultante é zero, consequentemente, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, não é a velocidade que é constante. O vetor velocidade é constante. Por que eu estou insistindo em vetor velocidade constante? Porque ainda não respondi o Pedro. Ali é equação vetorial. Tá? Vetor velocidade constante. Então, módulo, direção e sentido. Então, o carro obrigatoriamente tem que estar em linha reta, mantendo o mesmo módulo de velocidade. Da mesma forma, se eu sei de antemão, Lucas, que o vetor velocidade é constante, eu posso concluir
Não posso concluir que não tem força. Eu posso concluir que a ação de todas as forças juntas se anula. Certo? Tabata? Não, só uma dúvida, na verdade. Se o próprio corpo não pode aplicar força Em si mesmo. como que funciona o avião no chão? Aí o avião. Cara, vocês são muito bons para fazer pergunta. Eu não sei se vocês são bons para responder, mas. O próprio ar gerado aqui vai fazer acelerar. Nossa, sensacional. Entendeu? Sim. Porque o avião, quando está no ar, ele só interage com quem? Só interage com o ar. Aí não faz nem sentido eu falar resistência, porque realmente. Eu vou explicar isso detalhado quando a gente chegar na terceira lei. Mas eu já posso dar. Como vocês já viram, as turbinas, elas têm uma inclinação que faz com que, quando ela gira, ela joga o ar para trás. Em resposta, o ar empurra ela para frente. Certo? Tudo bem? Então, é esse ar da turbina. Vocês já chegaram perto da turbina? Por exemplo, se você ficar com o ouvidão lá na turbina, você já era. E outra, a turbina do avião, ela suga. Entendeu? Que ela suga para jogar esse ar para trás. É o ar que joga. Tudo bem? Aí como é que o avião voa? A asa do avião, ela não é planinha, ela é assim. Então o ar bate aqui e exerce uma força para onde? Para cima. É difícil imaginar que o ar é capaz de levantar um trambolho daquele, né? Mas é o que ocorre. Então, você falou da turbina, que pega e joga o ar para trás. O nitro de um carro. Nitro? O que é um nitro de um carro? Algo que faz o carro acelerar mais do que ele consegue. Tá, aí a queima de combustível é maior. Porque assim, o que faz o carro acelerar mais do que ele consegue é a roda. É o contato da roda com o chão. Então, ele incrementa esse contato. De que maneira? De que maneira você pode incrementar o contato com o chão? Ou você coloca ele mais massivo, certo? Que isso é o que carro de Fórmula 1 faz. Tanto que se você vê os bicos do carro de Fórmula 1, são para baixo. Certo? Para pregar mais ele, incrementar o contato com o chão. Ou com a rotação. Quanto maior a rotação, e aí mudando também o tipo de material do pneu, para incrementar esse contato e aumentar essa força. Tudo bem? Fala, Matheus. E o caso de um balão de ar quente? Ah? E o caso de um balão? Um balão? Tá. No caso de um balão. Vamos lá. Eu não vou dar a resposta de cara. Vamos começar a pensar. Um balão que está subindo, com quem que o balão está interagindo? Com o ar e com o planeta Terra. O planeta Terra está empurrando o corpo para onde? Então a única resposta, por mais que eu não entenda como agora, a única resposta, quem é que empurra ele para cima? O ar. Tudo bem? Certo? Tá? Tem uma questão da diferença de densidade que causa o empuxo, tem toda uma explicação mais detalhada, mas no momento é só isso que eu quero de vocês. Mas assim, usar esse tipo de resposta, o ar mais quente deve subir, é uma resposta que ela parece estar bem fundamentada, só que na realidade ela não está compreendida, porque uma criança poderia perguntar por que o mais quente tem que subir? Né? Por que os materiais... eu jogo uma pedra na água, por que ela cai? Porque ela é mais densa. Tá, por que os materiais mais densos devem cair? Tem uma resposta mais óbvia para isso. Tem uma resposta, eu jogo um negócio na água e o negócio cai. Esse negócio está sujeito a duas forças. A força que a terra puxa ele para baixo e a força da água que empurra ele para cima. Se ele cai por quê? A força que a terra puxa ele para baixo é maior, certo? Você pode assim, eu vou mostrar isso para vocês. A força da terra é peso. Então a força peso é maior, eu vou chamar de força da água. Tá bom? Como é que calcula a força peso? Massa vezes gravidade. Sabe como é que calcula a força que a água aplica? Só que a força que a água aplica é para cima. A massa da água vezes a gravidade. Mas qual água? A pedra, a hora que ela entra na água, ela joga um monte de água para o lado. É essa quantidade de água que ela jogou para o lado que exerce uma força para cima.
Tudo bem? Tudo bem? Aí olha só, aí você corta as gravidades. A massa da pedra é a densidade da pedra vezes o volume da pedra. Tem que ser maior que a densidade da água vezes o volume da água. Só que o que acontece? Quando a pedra entra, ela joga uma quantidade de água para o lado. Que quantidade de água? O mesmo volume da pedra. Então você cancela os dois volumes e aí você percebe que para afundar a densidade de um tem que ser maior que a do outro. Mas na realidade isso é uma relação entre forças. Entendeu? É por isso que o navio não afunda. Você pode ver que o casco do navio ele é meio pontudo para jogar o máximo de água para o lado. Se ele jogar 20 mil litros de água para o lado, isso eu estou falando pouco, ele vai receber uma força equivalente ao peso de 20 mil litros de água. Só que para cima. Não tem aquele cara que bota uma bola aqui, deixa o pula na piscina E pula, exato. Exato. E aí a força, só que a força que a água faz, nesse caso supera, por isso que causa uma aceleração. Tudo bem? Tudo bem? Mais alguma pergunta, meus amiguinhos? Oi? Não, quanto mais ele jogar, maior é a força que ele sente para cima. Certo. Fala, o que você falou, Maria Clara? Não, física é legal pra caramba. A física parece chata no ensino médio, porque assim, ó, vamos falar para vocês. Eu falei praticamente 2 aulas de inércia e estou gastando uma aula com isso aqui. Normalmente os professores falam da aula 3 leis de Newton numa aula só. E não dá tempo de você digerir essas coisas. E é por isso que parece que é tão complicado. Tudo bem? É fácil? Não, não é fácil. Fácil assim, não. Mas não é complicado. A dificuldade da física é você assimilar o conceito teórico com a sua intuição cotidiana. Tudo bem? Uma última pergunta, sabe? Não, pode ter mais, não precisa ser a última não. Não sei quanto tem a ver, mas quando tu tá numa moto, tu tá fazendo uma curva, tu vai prender teu corpo. Só que tipo, quando você acelerar... Guarda, anota aí. Aula que vem. Talvez amanhã. Amanhã eu vou tentar... Eu acho que eu chego lá amanhã. Tentar explicar o seguinte. Vou até contar mais uma história minha dos anos 90. Grandes anos. Eu já falei para você, assim, eu cresci assim, na favela. Cresci na favela feroz mesmo. Só que eu, por jogar bola, eu ganhei bolsa na melhor escola de Poços de Caldas. Então eu era o cara que morava na favela. Um dia que não estiver gravando, eu até conto a história legal. Legal não, hoje é legal. Eu ia assim, do outro lado da cidade. Eu era o único pobre que estudava na escola. E assim, já era pobre, magrelo, feio. Falei, cara, eu nunca vou conquistar as meninas. E não conquistava mesmo. Só que a gente achava que as meninas gostavam da gente se a gente andasse de bicicleta sem as mãos. Não, você acha... cara... Não, você tá andando, você andava assim... Não, sério, a gente andava sem as mãos, falando... Você achava... Moleque, cara. Moleque, vocês tudo assim também. Tenho certeza que vocês do segundo colegial pegavam um de cada lado, pulavam, batiam ombro com ombro para ver qual era mais forte. Até hoje. Não, por isso que as meninas sempre preferem os mais velhos. Cara, não adianta. Nós demoramos mais para amadurecer do que as meninas. Não tem jeito. Tá? Então, assim, olha só, tudo isso para dar um exemplo, né? Qual que é o problema de você dirigir sem as mãos? Bicicleta. Como é que você faz curvas? Tá? Alguém aqui já dirigiu, já andou de bicicleta sem as mãos? Tá vendo? Tudo querendo conquistar as menininhas. Alguém conquistou alguém? Alguma menina dizia, nossa, eu vi você andando sem as mãos. Ó, como é que você faz para virar? Você inclina o corpo um pouquinho. Cara, por que isso funciona? Eu vou tentar explicar rapidinho para vocês, mas a explicação perfeita, completa, vem na aula de amanhã ou da semana que vem. O que acontece?
Imagine que você está andando em linha reta com velocidade constante. Quanto é a resultante sobre você? 0. Se aparecer alguma força, o que essa força vai fazer? Mudar a velocidade. Só que calma, velocidade é um vetor. Mudar a velocidade não significa só mudar o módulo da velocidade. Pode ser mudar a direção e o sentido. Tá? Quando você inclina assim com a bicicleta, você mudou a sua interação com o chão. Você está andando para cá, você está empurrando o chão para lá. Ó. O chão está te empurrando para cá. Ou seja, você tem uma velocidade para cá e uma força para cá. O que essa força faz? Muda a direção do vetor velocidade, permite que você faça a curva. Então, essas inclinações, o que elas fazem é isso. Faz com que o chão aplique uma nova força que mude a direção do seu vetor velocidade. Fala. Vai ser mais ou menos a mesma coisa que a suspensão de carro. Perfeito. Mesma coisa. Professor, não querendo chutar cachorro morto, a gente vai explicar depois, mas tipo, tá pendendo pro lado, tá... Fazendo a curva. Mas aí, tipo, se tu acelerar, tu vai endireitar. Como assim se eu acelerar? Se eu aumentar a velocidade? Se tu tiver... Não. Se eu aumentar a velocidade, eu vou fazer a curva mais fechada. Ao contrário. Não. Se tipo, se acelerar, você vai ir pra fora. Não, é porque você pode acelerar, olha que você pode acelerar um ponto que o chão não aguenta mais. Essa força é a hora que você sai pela tangente. Entendeu? Porque existe um limite máximo de força que o chão consegue aplicar. Dependendo se você acelerar muito, você excede esse limite máximo. O corpo não consegue mais aplicar uma força que faz você girar. É onde você tende a sair em linha reta. Entendeu? Mas essa eu vou entrar em detalhes mais para frente. Tudo bem? Podemos continuar? Eu já tirei dúvida de todo mundo. O Pedro está lá ainda. O professor não tirou minha dúvida. Ele perguntou por que tem esse sinal aqui. Exatamente, porque isso aqui é uma equação vetorial. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, olha. Aqui eu tenho estímulo, resposta. Tá? Estímulo, resposta, isso daqui oferece uma resistência. Só para vocês que são da engenharia elétrica, vocês conhecem essa equação, né? O igual a vezes I. Presta atenção que é a mesma estrutura matemática. Estímulo, diferença de potencial. Resposta, uma corrente elétrica. Eu aplico uma diferença de potencial, tem como resposta a corrente elétrica. Só que tem algum termo que oferece uma resistência à corrente elétrica. Que nesse caso vai se chamar justamente resistência elétrica. Ok? Mas, volta aqui. O que isso aqui está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, massa é sempre um número positivo, não é? Massa não é sempre positivo? Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, a aceleração, que é a resposta da força resultante, ela vai ter sempre a mesma direção e mesmo sentido que a força resultante. Então, se a força resultante for horizontal para a direita, a aceleração vai ser horizontal para a direita. Se a força resultante for, sei lá, vertical para cima, a aceleração vai ser vertical para cima. Tudo bem? Então, assim, é isso que a gente tem que olhar para isso aqui. De acordo? Vou pegar uma ilustraçãozinha, bem simples. Illustration. Vou pegar uma ilustração. Imagine que eu tenho um corpinho aqui assim. Imaginaram? Imaginaram que eu tenho um corpinho aqui assim? Ele está inicialmente andando com essa velocidade para cá. Ó. Ele tem essa velocidade. E não tem ninguém... Aquela velocidade, vamos dizer, aquela velocidade vale 10 metros por segundo. Tudo bem? Não tem ninguém interagindo com ele. O que você pode me dizer? Como é que vai ser esse movimento? Tem ninguém interagindo com ele? Ninguém. Hã? Se não tem nada interagindo, quer dizer que não tem força. Se não tem força, significa que não tem movimento? Que tipo de movimento?
Não existe movimento constante. Movimento com velocidade constante. Certo? Não. Não existe. E eu falei as 40 vezes em sala de aula. Não existe o termo movimento constante. Olha lá. Então, peraí, ó. Corpinho andando em linha reta. Ba, 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 ba. Feliz a cantar, alegre, embalar seu sonho infantil. Ninguém está interagindo com ele. Se ninguém está interagindo com ele, qual que é a tendência? Qual que é a tendência não? O que vai acontecer? Continuar em linha reta, com velocidade constante. Show de bola? Show. Só que aí vem alguém e faz isso daqui. Aplico uma força resultante. Presta atenção, que eu não estou dizendo que só tem uma força. Já desenhei ali o resultado de todas as forças. Aí, você olha aqui, ó, eu vou fazer passo a passo. Aí você olha aqui e fala, olha, tem uma força resultante horizontal para a direita. O resultado da ação de uma força resultante horizontal para a direita será uma aceleração horizontal para a direita. Então, ele vai estar submetido a uma aceleração desse tipo. Ou seja, velocidade e aceleração estão paralelos. E se velocidade e aceleração estão paralelos, que tipo de mudança vai causar na velocidade? Aumentar o quê? O módulo. Tudo bem? Aquilo que eu já falei, não faz sentido você falar aumentar a velocidade. Porque velocidade é um vetor. Faz sentido você falar aumentar o módulo da velocidade. Por mais que quando eu falo aumentar a velocidade, vocês entendem, o termo é errado. Vou falar uma outra coisa errada que vocês vão entender. Ó, gente, vocês viram? Aumentou o gás. O que vocês entenderam? Aumentou o preço, mas aumentou o gás. Se eu for levar ao pé da letra, nossa, o gás. Entendeu? Então, assim, no dia a dia, ok. Mas nós estamos falando aqui, vocês estão num ambiente científico. Tá? Então tem que usar o termo correto. Aumentou o módulo da velocidade. Concorda que aquela força resultante vai aumentar o módulo da velocidade? Tudo bem? Nós já fizemos exemplos parecidos com isso. Tudo bem? Vamos pegar uma outra illustration? Pegar uma parecida com essa. Ó. Pensando minha filha. Minha filha, quando ela quer falar alguma coisa que ela não concorda, ela fala assim, ó. Não, ó. Vamos fazer assim. Dá uma olhada. Temos aqui um objeto. Ó, eu vou fazer desenhos em escala. E eu quero que vocês me digam. Eu sempre vou pedir alguma coisa. Tá? Nós estamos no sistema internacional. No sistema internacional, ó, a unidade de força resultante, ou a unidade de força, vai ser a unidade de massa. Qual a unidade de massa no sistema internacional? Quilograma. E a unidade de aceleração? Metro por segundo por segundo. Quilograma, metro por segundo por segundo. Então a unidade de força é quilograma, metro por segundo por segundo. Tudo bem? Quanto é a força? 10 quilogramas, metro por segundo por segundo. Isso aqui a gente dá um outro nome. Newton. Em homenagem a Sir Isaac Newton. Tudo bem? Se fosse a Alicia, qual é o seu sobrenome, Alicia? Correia. Coelho? Ainda bem que não foi você que descobriu, né? Uma força de 10 coelhos. Ficaria... Não, vocês estão dando risada, mas tem uma unidade em particular na engenharia elétrica que o pessoal confunde muito. Ohm. Ohm, em homenagem a um físico inglês chamado George Simon Ohm. Eu já conversei com um pessoal da área técnica que fala que tem uma resistência de 10 homens. Não dá pra você tirar sarro, porque, cara, é o pessoal mais simples, mas eu fico imaginando. Lá na resistência, eu vi na carga elétrica 10 homens. Vamos segurar isso aí, gente. O Newton é brasileiro. Oi? O Newton é brasileiro. Eu tinha um professor, deixa eu abrir um parênteses, ele chamava Ed Newton. Um professor que chamava Ed Newton. Cara,
Pensa num cara que era... Ele até brincava, essa lei de que essa lei é minha, a lei de Newton. Cara, ele dava umas provas assim. E, cara, era impossível tirar nota nas provas dele. Era impossível. E lá na Unesp, como que funciona? O professor não tem esse contato que tem com você. Muitas vezes o professor sequer... Aliás, se chegar nele, a hora que ele conversava muito comigo, ele não sabe meu nome. Entendeu? Então você ia na sala, falava, professor, eu queria ver minha prova, como que eu fui. Ele mostrava. E assim, todo mundo tirava 1,5, 2. Sempre tinha um cara que tirava 10. E aí assim, o professor ele não te atendia. Ele dava o trabalho, não vou corrigir, não. Compara a sua prova, olha aqui a prova do Ednelson. Ó, Ednelson. E ninguém conhecia a porcaria do Ednelson. Cadê? Só que a sala era grande. Então ninguém sabia quem era o Ednelson. Aí você olhava lá, a prova do Ednelson bem resolvida, e a sua, nada. Até que um dia começou a ver lá, né, foi ver lá nas provas, daí você anota, o Ednelson tirou 6. Aí não, fudeu, se o Ednelson tirou 6, já era. Cara, nesse dia nós descobrimos. A gente já desconfiava, mas nesse dia a gente descobriu mesmo. Ednelson era um cara fantasioso que o professor tinha criado. Então o que ele fazia? Ele fazia um gabarito da prova e colocava no nome do Ednelson. Essa vez, ele misturou o gabarito com a prova. Ou seja, o filho da mãe corrigiu o gabarito que ele fez e deu 6. Como é que nós vamos tirar 10 se ele corrige o gabarito dele, cara? Nós descobrimos assim, porque a hora que ele catou assim, Ednelson, aí ele mesmo assustou. Ele falou, Ednelson? Nossa, vocês imaginam, cara. Você imagina o desespero da galera. Então vamos lá. Mas tem uma outra mecânica depois também, que essa coincidência chama mecânica de Hamilton. Hamilton ou Hamilton. Ela é chamada de mecânica hamiltoniana. Tá? Mas vamos lá. Eu vou desenhar a escala, tudo bem? Vou desenhar a escala. Aqui está o vetor força resultante. Pergunta: a partir do vetor força resultante, eu sou capaz de inferir alguma coisa sobre a velocidade? Vou melhorar a minha pergunta. A partir do vetor força resultante, sou capaz de inferir algo sobre o módulo da velocidade? Não. Eu sei da aceleração. Por exemplo, ali é o vetor força resultante. Para onde está apontando a velocidade? Não sei. Acabei de fazer a pergunta. A partir do vetor força resultante, sei algo sobre a velocidade? Não. O corpo pode estar recebendo uma força para lá e está andando para o outro lado. Não consegue imaginar? Pode estar indo... Imagine que uma geladeira começou a escorregar, você laçou ela assim e vai tentar puxá-la de volta. Ela continua indo para lá e está recebendo uma força para trás. Você vai tentar diminuir a velocidade dela. Tá? De novo, lembra que eu falei que vocês ainda vão confundir várias vezes? Sabe de onde vem a dúvida da Tabata? Da ideia de que força é responsável pelo movimento. O movimento já existe por si só. Tudo bem? Um carro andando para frente e freando. Ele está andando para frente, se ele está freando, para onde que está a força? Para trás. Tudo bem? Certo? Mas nesse caso, agora a minha pergunta é diferente. A força resultante é horizontal para a direita. Para onde está a aceleração? Horizontal para a direita. E aí eu vou desenhar essa aceleração aqui, ó. Ok? Só de bater o olho naquele desenho, estamos no Sistema Internacional de Unidades, me digam qual o valor da massa. Só de olhar o desenho. Só de olhar o desenho, me digam o valor da massa. 2 quilogramas. Por quê? Olha o tamanho do vetor força resultante. Ele é o quê? 2 vezes maior que o vetor aceleração. Qual é a equação? Que o vetor força resultante tem a mesma direção e mesmo sentido do vetor aceleração. Aquilo ali está de acordo? E o tamanho do vetor força resultante
É a massa vezes o tamanho do vetor de aceleração. Como o vetor força resultante ali está com o dobro do tamanho do vetor de aceleração, só me indica que a massa é quanto? 2. Entendido? Você deu o valor do quadradinho? Não, só em escala. Só em escala. É que assim, você não consegue ver daí, mas aqui está claramente que um é 2 vezes o outro. Tudo bem? Foi? Então, massa aqui, 2 quilogramas. Tudo bem? Eu tinha programado, mas eu não vou fazer, porque senão a gente perde muito tempo, uma aula sobre soma de vetores. Eu não vou fazer uma aula sobre soma de vetores. E eu ia escrever um material também sobre isso. Não vou. Você sabe por quê? A minha experiência me diz o seguinte, quando eu paro o conteúdo para explicar alguma coisa que vocês já precisam, a hora que eu volto, vocês já esqueceram o conteúdo. E a hora que eu retomo o conteúdo, aquilo que eu parei para explicar, que vocês já esqueceram também. Então, a melhor coisa que eu acho assim, eu vou colocando exercícios, e aí nos exercícios, quando for precisando, eu vou puxando esses conteúdos, principalmente de soma de vetores. Tá? Aqui, por exemplo, nós estamos vendo uma coisa que aparece em álgebra linear. Produto de vetor por um escalar. Tudo bem? Olha que é isso que você está vendo. Massa é um escalar. O que é um escalar? Só um valor numérico é o suficiente para caracterizar. Se você pergunta, professor, qual é a sua massa? Eu vou assim, cara, eu peso 95 quilogramas. Muito bem distribuídos, diga-se de passagem. Mas não faz sentido você me perguntar 95 quilogramas para a direita, para a esquerda, vertical. Não faz. Agora, se eu falar assim, por exemplo, você estava marcando encontro com o Miguel. Fala assim, Miguel, onde eu te encontro? Puta, daqui a 1 quilômetro. Quantas são as direções possíveis? Infinitas. Tá bom. Vou falar uma direção. 1 quilômetro na vertical. 1 quilômetro na vertical. Ainda não tem, ainda não dá. Você pode ir para cima ou para baixo. Certo? Tudo bem? Dá uma olhada aqui, ó. Outro exemplo. O Natanael, vê se esse daqui você está enxergando melhor, ó. Temos aqui. Ixi, o meu desenho aqui ficou ruim. Vou pegar ele bem no meio de um quadradinho aqui. Olha lá. Agora eu vou colocar uma força resultante assim. E essa força resultante causou essa aceleração. Vamos lá, para encerrar a aula de hoje. Para encerrarmos a aula de hoje, feliz é cantar. Tá verdinho aqui ainda? Tá. Para a gente encerrar feliz. Qual é a massa daquele corpo? 1/3. Certo? Porque você percebe aqui que nesse caso, a aceleração é 3 vezes mais intensa que o vetor força resultante. Tudo bem? Então, a massa aqui, 1/3 de quilograma. Tudo bem? Pessoal, daria para eu continuar, teria mais coisa de 10 minutos, a não ser que vocês queiram discutir mais questão de dúvida. Eu não vou entrar em mais coisas. Até amanhã. Vai digerindo isso, vai digerindo, vai tentando pensar nessas questões, força resultante, aceleração, tá certo? Que amanhã eu vou falar o seguinte, tipos de força, né? Amanhã aí vocês escolhem qual que a gente começa. Na realidade, existem 2 tipos de força, vocês vão escolher qual que eu analiso amanhã. Existe a força de campo e a força de contato. Qual que vocês vão querer começar? Contato é mais fácil, né? Certo? Então amanhã a gente começa com... Na ilustração dos quadradinhos. Não. Olha a pergunta do Pedro, que pergunta boa.
Se fosse, no caso, a formiga e o elefante, no caso dos quadradinhos. Vamos tentar imaginar. Quem é que está aplicando a força? A formiga. Quem é que está recebendo? Então aqui tem que entrar a massa do... E aqui a aceleração do elefante. O que você acha que acontece com a massa do elefante? É muito grande. Ao mesmo passo que a força que a formiga faz é pequena. Então o que você espera da aceleração? Seja muito pequena. Então o que você vai fazer? Você vai desenhar uma força, certo? A aceleração vai ficar pequeniníssima, porque a aceleração, o módulo dela é inversamente proporcional à massa. Dá uma olhada aqui. Ó, dá uma olhada aqui. Aqui eu tenho uma massa de 2. Quer dizer o quê? Que o módulo da força é 2 vezes maior. Agora pensa do elefante. A massa do elefante, vamos colocar 8.000. Acho que até mais. 8.000 quilogramas. Ou seja, a intensidade da força... a intensidade da aceleração vai ser 8.000 vezes menor que a intensidade da força. Então eu não consigo nem fazer esse desenho. Entendido? Tudo bem? Fala. Quando a gente entrega a velocidade em função do tempo, entrega a aceleração em função do tempo, a velocidade. Mas quando está em vetor, o modo de tempo. Olha que boa pergunta. Ele falou assim, ó, quando a gente integra a velocidade, quando a gente integra a aceleração, eu obtenho a velocidade. Só que até agora vocês só trabalharam em uma dimensão. Só que a velocidade é um vetor. Sabe o que você vai fazer? Você vai quebrar a velocidade na direção I, na direção J e na direção K. Você vai fazer 3 integrais. Isso. Aí você vai ter a velocidade. Se você integrar as 3 acelerações, você tem 3 componentes da velocidade. Mais alguma? Então, fechamos por aqui.